Pessoal, vamos continuar aqui com a nossa terceira aula de administração pública. Hoje é onde a gente ainda está vendo a parte de reformas administrativas. Essa matéria no seu edital pode vir administração patrimonialista, burocrática, gerencial ou reformas administrativas. Você fica atento porque às vezes o título é bem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá. Nós vimos na aula passada então que o patrimonialismo existiu no Brasil desde a época da monarquia até os primeiros anos da República. Em 1936 foi implementado por Getúlio Vargas a administração burocrática, que veio com 3 princípios principais: impessoalidade, formalismo e profissionalismo. Profissionalismo pode muito bem vir também como meritocracia. Aí surgem também outros princípios, como divisão do trabalho. Enquanto que no patrimonialismo não havia nenhum objetivo social, nenhum objetivo econômico para alcançar, na burocracia sim. Então era necessário dividir o trabalho para que os objetivos fossem alcançados. Essa divisão do trabalho levou a uma especialização. Surgem outros princípios também como autoridade. Autoridade burocrática. A burocracia, ela reconhece a existência de 3 tipos de autoridade. A autoridade tradicional, também chamada de patrimonial, pode ser chamada também de patriarcal, certo? A autoridade burocrática dada pelo cargo e a autoridade carismática, que é exercida pela liderança, pela maneira que uma pessoa lida em determinada situação. A maneira como ele consegue unir a equipe, idealizar uma meta, harmonizar o trabalho. Então, esses 3 tipos de autoridade. Outro princípio também vai surgindo como unidade de comando. Todas as ordens devem ser dadas pela mesma pessoa. Centralização das decisões. As decisões devem ser centralizadas. Quem toma a decisão é uma pessoa só. Unidade de direção. É necessário que exista um guia de ação, um plano a seguir. Não pode mais crescer de uma maneira aleatória. Então tem uma direção, tem um rumo. Para isso é que servem os objetivos, as metas, as estratégias, para dar uma direção, para dar um rumo à empresa. Então observe que surge divisão do trabalho, especialização, unidade de comando, centralização das decisões, unidade de direção. Surgem princípios também como supremacia dos interesses organizacionais. O que é que isso significa? Que em primeiro lugar vêm os interesses organizacionais e em segundo lugar os interesses pessoais. Outra característica também é que a partir do momento que eu tenho formalismo, que eu tenho regras e normas para o funcionamento das coisas, existe o controle. O controle a priori. Preste atenção aqui que isso aqui é questãozinha de prova. A administração burocrática tem como característica também o controle a priori. O que é o controle a priori, concomitante e posterior? Bom, no DVD de administração gerencial, administração geral, na verdade, é justamente essa matéria que a gente vê. Mas a gente tem que mencionar aqui, é óbvio. Existem 3 tipos de controle, certo? O a priori, o concomitante e o posterior. Quando a gente fala de controle a priori, é antes do processo de execução. O controle a priori é o estabelecimento de requisitos, de normas. Por exemplo, quando você vai solicitar um crédito no banco, não existe lá uma lista de papéis para que você entregue, uma lista de requisitos para você preencher? Pois isso é o controle a priori. É antes do processo de execução. Minimiza a probabilidade do erro, porque eu já vou antecipar o que é que eu preciso para começar a executar. O controle concomitante, o nome está dizendo, é durante o processo de execução. O controle concomitante, enquanto eu estou fazendo o trabalho, eu estou comparando o que foi planejado com o que está sendo executado. E tomando uma medida corretiva, se for necessário. Por exemplo, talvez você tenha lembrado que nos últimos anos, quando o governo tem aquelas campanhas de vacinação da H1N1,
ele faz um controle durante o processo de vacinação e às vezes descobre que a meta não está sendo alcançada como planejado. Então adota inúmeras estratégias para tentar chegar o mais próximo possível do planejado, pois esse erro, essa medida corretiva foi tomada devido ao controle concomitante. Enquanto que o controle a priori é antes do processo de execução, controle concomitante é durante o processo de execução. Durante o processo eu vou comparar o planejado com o executado e tomar uma medida corretiva a tempo. O controle posteriori é dos resultados. Eu vou ver se tudo o que foi dito que ia ser feito realmente foi do jeito que estava sendo estabelecido. Mas na burocracia, o que acreditava-se que era no controle a priori. Acreditava-se que estabelecendo regras, normas, processos e controlando a priori, antes do negócio acontecer, eu conseguiria eliminar a corrupção, o nepotismo e iria conseguir a eficiência. Então, o controle a priori. E o foco? O foco é no processo. Preste atenção aqui, que foco significa concentração de esforço. Nós vamos ter 3 tipos de foco. Foco no produto, foco no processo e foco no cliente. Foco no produto não vai acreditar que é procurar produzir um produto de qualidade para vender, não. Não. Foco no produto é quando eu concentro todos os meus esforços em vender. Estou muito preocupada em atrair novos clientes, em procurar empurrar um bocado de produto nele, mas não estou preocupada em satisfazer as suas necessidades. Então, um exemplo básico é quando você vai em uma loja e lá na loja você experimenta uma roupa que não ficou legal, mas a vendedora jura que ficou maravilhoso e tenta te convencer para levar essa roupa e levar outra e procura empurrar para você a cartão de crédito da loja, acessórios e assim vai. Isso é foco no produto, é preocupação em vender. Foco no processo é a característica da burocracia. Acredita-se que controlando o processo eu vou conseguir eliminar a corrupção e o nepotismo. Então preste atenção aqui, mais características da burocracia. Controle a priori e foco no processo. Existe o controle dos resultados ou controle posteriori, que é ver se o resultado está batendo. Mas na burocracia, até agora a gente já viu controle a priori e foco no processo. Bom, essas todas são as características da burocracia. Mas tem outra data muito importante que você também precisa saber. Vamos lá? Em 1938, vamos aqui para a nossa linha do tempo, olha só aqui. Em 1938, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público. Pode ser chamado de Departamento de Administração do Setor Público ou Departamento Administrativo do Serviço Público. O que é que caracteriza o DASP? Pessoal, é muito fácil a gente dizer assim, eu era patrimonialista, agora eu sou burocrático. Não é assim que as coisas acontecem, não. Eu durmo patrimonialista e acordo burocrático? Não. Então foi criado o DASP em 1938. Não fique muito aferrado aqui a data, não. Existem teóricos que explicam que o DASP foi criado em 1938. Tem outros que dizem que foi criado em 1936. Não importa. Preocupe-se em marque falso se ele colocar 1990, 1995, 1960, aí sim. Mas se ficar entre 1936 e 38 não tem problema nenhum. Qual foi o objetivo principal do DASP? Burocratizar a máquina pública. O DASP, pessoal, ficou encarregado de fazer um estudo detalhado de normas, de como as instituições trabalhavam, um estudo pormenorizado de como era o funcionamento das instituições públicas, para que a partir daí, ver qual é a maneira que elas vão trabalhar e assim colocar todas as instituições dentro daquelas normas, dentro daqueles princípios da burocracia. Então preste atenção qual foi o principal objetivo do DASP. Foi burocratizar a máquina pública.
É responsabilidade do DASP, foi responsabilidade do DASP, fazer um estudo detalhado, pormenorizado, de como funcionavam as diferentes instituições públicas e burocratizá-las, colocá-las dentro das normas da burocracia. Bom, o DASP veio trabalhar em cima do tripé da máquina pública. O tripé da máquina pública são os 3 recursos principais: recursos humanos, materiais e financeiros. Então o DASP veio com o objetivo de estabelecer regras e normas para esses 3 recursos: humanos, materiais e financeiros. Dessa maneira, havia uma universalização dos procedimentos. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Universalização dos procedimentos e uma uniformização. Que é isso? Todas as instituições públicas, a nível federal, estadual e municipal, deveriam funcionar da mesma maneira na gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais. Eu te pergunto, pelo pouquinho que você já viu aqui alguma coisa sobre a administração, ou talvez você tenha visto outras aulas, outros DVDs, você acha que realmente um presídio pode funcionar da mesma maneira que uma escola, que uma prefeitura, que um museu? Não tem como, né? Então já se sabe que ali não vai dar certo. Mas bom, naquela época, lembremos que eu sou marcado por corrupção e nepotismo. Então quando o DASP surgiu, o objetivo era modernizar o Estado. Às vezes o pessoal diz assim: Giovana, mas a burocracia é algo que não é algo bom, né? Hoje em dia a gente lembra da burocracia como algo lento, algo caro, algo cheio de papel, né? Cheio de papelada, cheio de requisitos. Mas se localiza no tempo. Se naquela época só existia corrupção e nepotismo, como é que você acha que ia ser eliminado? Através da utilização de regras e normas. Então a burocracia ela foi necessária. A burocracia ela veio com o intuito de eliminar corrupção e nepotismo e modernizar o Estado. A televisão preto e branco quando surgiu não era moderna? Pois é, do mesmo jeito. O DASP quando surgiu também foi moderno, a burocracia quando surgiu também foi moderno. Então o DASP trabalhou em cima do tripé da máquina pública. O treinamento, por exemplo, já foi instituído pelo DASP. O plano de cargos e carreiras, o famoso PCC, onde existia um plano de carreira para ser seguido, foi instituído pelo DASP. O concurso público e a estabilidade do funcionário público foi instituído pelo DASP. Não estou falando que a partir daí é que o concurso público foi o único meio para ingressar na carreira pública, não. Estou falando isso não. Estou falando o quê? O DASP instituiu o concurso público, que agora o funcionário público deveria ser contratado pela aprovação do concurso público. A estabilidade, pessoal, ela foi dada com o objetivo de eliminar uma característica patrimonialista, que é o nepotismo. O que acontecia na época do patrimonialismo? Todo político eleito demitia todo mundo e contratava os seus. Pois a estabilidade do funcionário público é justamente para eliminar essa prática nepotista. Então preste atenção aqui às principais atividades desenvolvidas pelo DASP. O DASP teve uma universalização dos procedimentos na hora da gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, instituiu o concurso público, deu estabilidade ao funcionário público, instituiu o plano de cargos e carreiras, estabeleceu um treinamento sistemático, já que o profissionalismo dizia que era necessário utilizar o conhecimento, a capacidade, a competência para exercer um cargo público, então era necessário instituir o treinamento. Então o DASP, ele veio com o objetivo de burocratizar toda a máquina pública. Colocar dentro dos moldes aquela burocracia idealizada por Max Weber. Questãozinha da ESAF, recentemente, presta atenção aqui. O objetivo da burocracia foi eliminar a corrupção e nepotismo, né? Eu te pergunto, nós conseguimos eliminar a corrupção e nepotismo? Não. Então, questãozinha da ESAF.
governo brasileiro, o Brasil, nunca conseguiu consolidar, executar a burocracia da maneira como foi idealizada ou os mesmos moldes de Max Weber. Questãozinha verdadeira. Se a burocracia foi idealizada para eliminar a corrupção e o nepotismo e a gente ainda não conseguiu, é porque a gente nunca conseguiu consolidar o modelo burocrático verdadeiro. Por enquanto a gente fica por aqui e até a próxima aula.